Proposta número 16, cujo autor é Geandro Portal Garcia, cujo relator é Jorge Peixoto, e trata do troféu Campeão Enarte para a entidade com maior pontuação. Tá bom. Então, retomando, boa tarde, convencionais, tradicionalistas, mesa de trabalhos. Me chamo Jorge Peixoto, coordenador da 12ª Região Tradicionalista, também atuando hoje como relator geral desta convenção. Proposta número 16, título: Criação do Troféu Campeão do Enarte. Descrição: criação de um novo troféu do Enarte, de Campeão do Enarte, no ano realizado, que irá premiar a entidade que possuir mais pontos na somatória geral de todas as modalidades. Visando fomentar o incentivo aos individuais e unir seus esforços aos grupos de danças tradicionais em torno de um grande objetivo, ser o campeão do Enarte. Viabilizando assim que mais entidades almejem ser o grande destaque do Enarte, mesmo que não possuam o melhor grupo de danças tradicionais, mas possuam bons talentos também somados com seus individuais. Justificativa: valorizar as entidades que mais se destacaram no Enarte como um todo. Incentivar a valorização e surgimento de novos talentos nas modalidades individuais. Incentivar a união entre as modalidades dentro da própria entidade, onde passarão a apoiar-se plenamente em busca do grande troféu. Aumentar a qualidade dos competidores, já que as entidades estarão incentivadas a colocar participantes mais preparados. Aumentar o número de participantes em cada categoria, visando a soma de pontos para a sua entidade. E tornar o Enarte ainda mais um grande festival de arte gaúcha, comprometido na valorização de seus competidores e com o cultivo das nossas tradições em todas as modalidades que compõem o evento. Sugestões: a proposta sugere que as danças tradicionais, pela relevância e número de participantes, tenham um peso maior na pontuação geral, que possa ser premiado as 3 melhores entidades com o primeiro, segundo e terceiro lugares. Observação: não confundir com o troféu da melhor região. Este é o troféu que não terá a ver com esta proposta. Parecer deste relator: considerando tratar-se o Enarte do maior festival de arte amadora da América Latina, considerando este evento um grande momento das entidades tradicionalistas mostrarem os seus trabalhos e talentos, considerando que nos últimos anos vem se tentando incentivar o desenvolvimento, formação e criação de artistas individuais, e considerando que ainda temos muito o que fazer, somos de parecer favorável à proposição. Ainda, sugerimos que seja adotado o mesmo critério do troféu Marca Grande, onde o critério adotado para este troféu é o somatório dos pontos, de cada modalidade, sem que o grupo de danças tenha o peso indicado nesta proposição. Esta é a sugestão que fazemos, essa ressalva, com a indicação de parecer favorável à proposta. Nós chamamos o autor, ou autores. Boa tarde a todos. Eu me chamo Geandro Garcia. Eu faço parte da patronagem do CTG Sinuelo da Amizade, de Cachoeirinha. E também faço parte do grupo Fandangueiros da Tradição, que é um grupo que ensina fandango em 12 galpões aqui na região. E, na verdade, não é só nessa região, tem outras regiões também. E nós temos uma boa experiência assim, com individuais, né? A gente compete aí em algumas categorias, já fomos premiados, já fomos campeões. Mas o que visa essa nossa proposta, né? A proposta que a gente quer é integrar todas as invernadas do galpão, todas as invernadas da entidade, para que todos eles trabalhem pelo bem comum, para que todos eles queiram um objetivo maior, que é ser campeão da arte de verdade, que a pessoa tenha, que a gente tenha um troféu que premie aquelas entidades que investem tanto
tanto em grupos tradicionais quanto individuais, para que dê o valor a todas essas pessoas que estão lá batalhando para a diversidade da nossa cultura, né? E a gente quer também incentivar o surgimento de novos individuais, para que os galpões queiram ter mais pessoas nessas categorias, para que aumente essa quantidade. Além também de que a gente quer contribuir para o aumento da qualidade dos individuais. Hoje, talvez não há, muitas vezes, o comprometimento com o individual para que ele esteja preparado, para que ele seja valorizado, para que ele chegue lá no Enarte muito bem preparado, não só para representar a entidade ou preencher aquele número de 5 integrantes, para que ele tenha, que a entidade mande ele para lá com uma boa qualidade. A gente tem, né, esse objetivo de tornar o Enarte melhor do que ele já é um ótimo evento da cultura gaúcha, mas ele pode ser melhor ainda com mais qualidade em seus competidores, né? E a gente pensa que não é preciso que a gente coloque imposições para que as pessoas coloquem os individuais. A gente precisa que as pessoas sejam incentivadas a incentivar os seus individuais, a investir neles. E um troféu que dê o título de grande campeão vai fazer com que cada um se motive a levar o seu individual. A gente também acha que isso aí vai se refletir nos rodeios hoje também. Por quê? Porque eu sendo um individual que compete no Enarte, eu não vou querer deixar para competir só no Enarte, eu vou querer competir no rodeio também. Eu vou querer estar preparado no rodeio, eu vou querer ganhar o rodeio, e eu vou querer saber como é que eu estou, ver o meu nível técnico, eu vou querer saber as minhas correções, eu vou lá, vou me apresentar, depois vai vir as correções, e eu vou saber como é que eu vou estar no Enarte. Então, além de fomentar o Enarte, a gente vai estar fomentando os rodeios também, com o incentivo de mais pessoas competindo. A gente tinha colocado a sugestão realmente de um peso maior para as danças tradicionais, mas a gente está retirando essa sugestão, porque eu acho que isso aí vai nivelar todos os grupos, né, todas as entidades. No momento que cada um tiver o mesmo peso, quem não tiver um grupo de tradicional vai estar ainda podendo ganhar, tendo destaque, né? Não é, a gente não vai dar margem, ninguém vai sair na frente. Quem tiver as suas categorias, independente de que for, ele vai ter a possibilidade de ganhar o Enarte, de ser o campeão do Enarte, né? A gente vai poder incentivar muitos CTGs hoje que não têm tantos recursos para investir numa categoria só, mas tem grandes talentos dentro do seu galpão, e esses talentos vão ser premiados de uma maneira justa. Em princípio, era isso. Eu quero agradecer o apoio de todos que me apoiaram, e eu quero chamar o Chigão aqui, que vai me ajudar na defesa da proposta. Obrigado a todos. Quanto tempo nós temos, Bergolinho? Tá bem. Permita, meu presidente, cumprimentá-los e permita de uma maneira emocionada poder cumprimentar tantos conselheiros que nós trabalhamos junto há tempos atrás, e tantos amigos, ô Bertolini, que a gente vê no movimento, e aí eu fico olhando para cada um de vocês, principalmente os troncos, as pessoas mais antigas. Na época que eu falo isso com propriedade própria, que eu me lancei no movimento como individual. Eu comecei no movimento como um declamador. Depois é que eu fui dançar. Antes eu era um homem do campo. E essa proposta, senhores, ela vem fazer com que os patrões, aqueles que detêm todo o seu trabalho, todo o seu investimento num único grupo de dança, que vai olhar para o fundo do seu galpão, talvez um humilde peãozinho sentado lá num canto, não possa ser um artista a ser descoberto, que está lá parado, vendo um grupo de dança, vendo um chulhador, quem sabe não está um gaiteiro de gaita de boca, que nem eu estava conversando com o Almiro agora hoje de manhã. Quem sabe não está lá um grande violeiro. Quem sabe não está lá um grande contador de causos e contos. Isso, se partir de nós, de cima para baixo, o que eu disse, se o MTG, se as suas regiões, botar o seu trabalho lá na raiz,
aonde começa. Porque aonde começa tudo? Onde é que começou tudo? Foi no MTG? Foi nas regiões? Não foi. Foi do CTGs que proporcionou a criação da região e do MTG. E senhores dirigentes, senhores conselheiros, senhores coordenadores, os CTG estão morrendo. Vocês têm que se atender para isso, que os CTGs estão morrendo. Por quê? Os patrões que aí estão, não são todos, estão preocupados com a visibilidade de um grande grupo de dança, e estão se esquecendo do núcleo do CTG, que é a força maior da família. É um peão que tu busca aqui para ser um trovador. É uma prenda que tu busca aqui para ser uma poetisa. A cultura do Rio Grande está precisando disso. Que nós vamos buscar na raiz, no nascedor do movimento, formas de nós fortalecer o Enarte, meu presidente. As regionais, gente, olha aqui, ó. As regionais, com todas essas modalidades, são 2 ou 3 modalidades individuais que tu consegue classificatória. Nas outras nem precisa, porque não tem um trovador suficiente, não tem o 7 trovador, não tem o 7 violeiro, não tem 7 contador de causo, não tem. Por quê? Porque os CTGs não criaram. E eu acho que está na hora de nós fazer alguma coisa. E eu tenho certeza que, se aprovado isso, meu presidente, vai incentivar os CTGs a trabalhar o seu núcleo, as suas bases, a sua força maior, que é o todo. Não é só um grupo de dança, é o todo. E aí, os patrões vão olhar para os cantos e vão descobrir os seus artistas, os seus homens que têm capacidade de fazer a cultura do Rio Grande. E aí, senhores, essa obrigatória que existe hoje aí, ó, para te inscrever num grupo de dança, tu tem que botar 5 individual, vai cair por terra. Nós nem vamos precisar mais se preocupar com esse tipo de coisa. Porque os próprios CTGs vão se preocupar. Tu vai dizer, não, tu só pode escrever 2, não pode escrever 3, tu só pode escrever 4, não pode escrever 5. Eu tenho certeza absoluta. Se nós de cima valorizar a raiz, nós vamos ser um grande movimento, nós vamos fazer grandes festas e nós vamos fazer os melhores Enarte que vão vir no futuro, com certeza, aprovando essa proposta. Muito obrigado. Agradecemos aí o Chicão pela sua manifestação e, evidentemente, também os aplausos daqueles que aplaudiram. A Gilda Galhazzi, a primeira inscrita. Como tem mais se apresentem aí para quem está sendo transmitido pela televisão, embora a senhora seja muito conhecida, mas se apresentem para o pessoal lá de casa, lá do outro lado do mundo, também ficarem sabendo quem é que está se manifestando. Gilda, coordenadora da 7ª região. Como o autor retirou uma partezinha da proposta que era conciliar também as danças tradicionais com o mesmo peso da nota, eu sou de parecer favorável, né? O meu voto é favorável à proposta, porque se não fosse nivelar ou aumentar o número da pontuação para os grupos de danças, eu seria contra. Hoje a 7ª região é possuidora de 2 cuias de ouro e um troféu marca grande. E isso deve-se também aos individuais. Graças às entidades tradicionalistas da 7ª região, é que nós somos possuidora desses 2 troféus. E nós temos trabalhado com as entidades tradicionalistas no sentido de que o grupo de dança é importante para a conquista das famílias dentro das entidades tradicionalistas. Mas os valores individuais é muito mais importante, porque ali sim eles vão revelar os seus talentos e também vão divulgar as entidades e os municípios. Parabéns ao autor, e a 7ª região com certeza vai trabalhar para que as nossas entidades revelem mais valores no futuro próximo. Tony Pereira, diretor artístico da CBTG. Frente às palavras do Chicão, não haveria nem a necessidade de vir até aqui, porque ele colocou exatamente o que eu pensava
da forma que eu pensava, e bem colocado. Eu vejo com bons olhos essa proposta, porque ela agrega a entidade como um todo. Não exatamente o grupo de dança, não só o gaiteiro, dando valor a todos. Se isso funcionou nas regiões, onde as regiões hoje expõem que tem 2, 3 cuias de ouro, porque buscaram talentos dentro da região, fizeram esse trabalho, imagina o que vai acontecer dentro da entidade. É como diz o Chicão, hoje se obriga a 5 individuais. Daqui a pouquinho nós vamos ter que escolher internamente para ver quem vai ir representar a entidade. Então, uma valorização da entidade, de quem realmente faz o Enarte. Então, eu sou favorável e acredito que o relator foi muito inteligente em colocar todos no mesmo nível. Ninguém mais e ninguém menos. Não a dança tradicional não é melhor do que o gaiteiro, não é melhor do que o trovador. É igual. Então, para mim, plenamente favorável. Obrigado, Tony. Quem é? Olmiro? Então tá, Olmiro. A favor, Olmiro? Senhor presidente da mesa, demais componentes desta mesma mesa, convencionais, meu abraço, a grande família tradicionalista, nossos irmãos, uma satisfação muito grande estar aqui novamente, e sintam-se abraçados aqueles que não tive oportunidade de abraçar antes. Eu tenho quase que absoluta certeza que muitas pessoas que passaram por este caminho não observaram este alimento que está aqui atrás de mim. O que acontece aqui, neste exemplo, acontece em muitos lugares, que a gente não valoriza aquilo que deveria valorizar e que a Mãe Terra nos proporciona. Se nós observarmos este ambiente, nós matamos todo esse espaço da terra dadivosa que nos dá tudo o que nós precisamos. Muitos espaços de terra que foram tapados, matados com o asfalto que nós colocamos. E depois, nas grandes cidades, começam as enchentes, porque nós cobrimos a terra e não deixamos ela respirar. Nós temos tudo isso aqui estava coberto pela terra. Aí alguém foi lá, abriu a terra e mostrou este alimento que nós temos, como tantos outros alimentos. E para que esse alimento pudesse ser dado, nós rasgamos a terra, nós judiamos da terra, e ela dadivosa nos dá de retorno tudo aquilo que a gente precisa, sem nos exigir nada. E isso acontece, senhor presidente, também no nosso movimento. Aquelas entidades pequenas, que não têm um grupo de dança, e que não têm condições econômicas de manter um grupo de dança, mas tem lá um rapaz que gosta, um senhor idoso que gosta de tocar uma gaitinha de boca. Ele não vem para o Enarte, porque é só uma gaita de boca, é só um trovador, é só alguém que faz ali uma poesia nos momentos de diversão. Então eu penso que, incentivando os individuais, esse troféu tem que ser exatamente para os individuais, nós estaremos oportunizando de repente aquele CTG que tem menos poder econômico de vir até aqui e participar e mostrar aquilo que tem de bom e de bonito dentro da sua entidade, fomentando assim o aumento de mais pessoas que possam vir a participar desse movimento. E se não vir até aqui, que pelo menos lá dentro das entidades, que possam participar das apresentações, ou não necessariamente as apresentações, mas que permitam aos jovens, nos finais de semana, em vez de ficarem em outros lugares, que vão para dentro do CTG, cantarem alguma coisa, declamarem, se divertirem, ou seja, fazerem os chamados point lá dentro do CTG. E que muitos CTGs ficam com as portas cerradas nos finais de semana, porque não tem nada a fazer. Mas a juventude está ávida em encontrar atividades. E que muitas vezes nós deixamos cerradas as portas e a juventude fica para o lado de fora. Aí vão para os videogames, vão para uma série de outras coisas,
que muitas vezes não incentiva tanto ao desenvolvimento da alma, que é o que nós precisamos, e que é isso que é o movimento. Então eu vejo com bons olhos e sou totalmente favorável a esse troféu, e até penso o seguinte, que de repente pegar, para não haver um gasto para o movimento, que se encontre algum patrocinador que possa patrocinar esse troféu, e aí não terão o gasto para o movimento. Era isso, senhor presidente. Muito bem. Só para registrar, até porque me parece que existe um consenso com relação a essa proposta. Eu quero lembrar que mais que receber um troféu, o que nós estamos aqui discutindo é o retorno que isso vai trazer para o movimento tradicionalista gaúcho e para as entidades. Eu acho que chega de exigirmos, e sim passarmos a incentivar essa questão dos individuais nas entidades. Isso é uma coisa que está deficiente e foi colocado muito bem aqui. Nas regionais, a gente realmente não está realizando mais regionais. Lá na nossa região, na 12ª, nós não fazemos mais regionais porque nós não temos mais individuais suficientes para que isso possa ser feito. Então nós temos que resgatar isso. E eu me lembro, né, o pessoal da nossa região que é mais antigo aí sabe que nós na 12ª tínhamos muitos declamadores, muitos intérpretes, e hoje nós não fazemos mais essas regionais justamente por falta de inscrição. Eu acho que é o momento de nós refletirmos e trabalharmos no sentido de incentivarmos e não obrigarmos, como é o caso dos 5 individuais para os grupos de dança. Nós temos que trabalhar de forma que as entidades trabalhem de forma automática nesse sentido, de procurarem, incentivarem e investirem nos seus individuais. E eu espero que a partir dessa proposta a gente consiga alcançar esse objetivo. Muito obrigado, meu presidente. Obrigado, relator. Pergunto se o autor deseja voltar. Eu queria... O Portal, vem cá. Por incrível que pareça, e por isso que eu me dirigi primeiro aos senhores mais antigos do movimento. Você sabe que eu me dirigi primeiro aos mais antigos, aqueles velhos parceiros que têm a mesma idade minha de tradicionalismo. Que essa ideia não partiu de mim, partiu de um jovem, partiu de um guri. Eu sei que não é o teu caso, Gil, eu sei que não é o teu caso. Então assim, gente, isso demonstra a necessidade que o jovem tem de participar, seja em alguma coisa. Nós temos que dar a oportunidade ao jovem de se expressar o que sente, o que sabe fazer. E com certeza, gente, nós vamos estar tirando muita gente que poderá estar na rua. Porque de repente ele vai lá no CTG acompanhando a sua prendinha que foi dançar na invernada. Ele é namoradinho dela, mora lá na rua. Lá, sei onde. Ele vai lá e fica sentado lá. Termina o ensaio, ele pega ela, vai para a pizzaria, vai para não sei aonde, vai para o rock, vai para o funk, vai para outro lugar. E ela acompanha porque é o namorado dela. Ou vice-versa. E quem sabe se não está um talento novo entrando dentro do CTG que só falta ser descoberto. Eu tenho experiência sobre isso. Então, senhor presidente, eu vim me manifestar, não tinha mais nada que falar, que eu tinha certeza que essa proposta ela vai ser aprovada por unanimidade. Mas eu trouxe mais, meu presidente, porque a ideia partiu de um jovem, não partiu dos velhos do movimento. Muito obrigado. Obrigado, Chicão. Então tá. Como já houveram todas as manifestações, nós vamos colocar em apreciação dos senhores, aqueles que concordarem comparecer do relator, por gentileza, cartões, arriba. 1, 2. Alguém contra? Alguém contra? Por unanimidade.